Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre negócios. Para que eles aconteçam, sempre tem as letras miúdas dos contratos, as decisões a serem tomadas, as burocracias e toda a diplomação ali para fazer com que o seu negócio aconteça. E no negócio acontecendo, na verdade, na realidade, a gente tem aí os cuidados jurídicos que são necessários. Quais são eles? O que a gente deve se atentar na hora de abrir uma empresa? O Rafael Oliveira, advogado, especialista em direito empresarial, está aqui com a gente hoje. Doutor, satisfação recebê-lo aqui no programa pela primeira vez. Muito obrigado, eu que agradeço e boa noite a todos. Doutor, para a gente começar o nosso papo aqui, uma empresa ela já nasce errada se ela não formalizar os processos? Sim, eu falo que a empresa ela é como filho, tem que ser planejado. Nós precisamos, primeiramente, analisar o mercado onde você vai atuar, onde a empresa pretende exercer aí o seu negócio. Além disso, uma assessoria especializada em direito empresarial, contratual, como uma contábil. A gente precisa fazer um contrato social adequado, uma contabilidade, verificar os tributos, onde a sua empresa melhor enquadra. Uhum. E esse enquadramento, de certa forma, a maioria dos empresários, dos empreendedores, não se dão conta muito no início. Nasce de uma ideia, eu estava falando aqui, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, quando a gente pega a biografia dos grandes empreendedores do mundo, todos tiveram problemas. Dá para generalizar mesmo. Todos que eu li, pelo menos o Elon Musk, por exemplo, que é o cara mais rico do mundo, teve problemas jurídicos, sim, situações complexas. O mundo de hoje, cabe isso? Ou se a gente não se regularizar, a situação fica ainda mais complexa? Bom, eu diria, acho que assim, 99,9% dos empresários, aquele que pretende abrir o seu primeiro negócio, ele não tem essa preocupação. E aí, futuramente, não vai prosperar, e é um dado que inclusive o IBGE traz que 80% das empresas não duram 10 anos. Que aí vem desse início errado, o meio complica e aí o final dela. Uhum. Hoje em dia a gente não pode aceitar, nós temos a mania muito do Ctrl+C, Ctrl+V, achei no Google aquele contrato social, eu não tenho problema, é meu parente que é o sócio, não vou ter problema, e aí que está o erro da grande maioria dos empresários. Pois é, essa coisa de não existe, aí é uma boa pergunta, Porque quando você busca, eu mesmo, quando comecei com essa coisa de empreender e tal, e aí a gente busca lá no Google, lá tem lá um tipo de contrato que você vai modificando. E senti aqui que o senhor falou para mim, inclusive, lá atrás. Aí o que acontece? As facilidades hoje de se encontrar determinadas ferramentas, e aí a pessoa, para quê? Não preciso de advogado, não. Para que eu vou ter advogado se eu posso eu mesmo resolver? É só ter ali umas cláusulas e tudo mais. Sim. Cada negócio é um negócio, não é nem negócio, cada fechamento de negócio requer uma atenção, um contrato diferenciado. Não dá para bater contrato, sair carimbando um contrato já feito para uma negociação e já padronizar? Não. Nem todo filho é igual, é idêntico à empresa. Cada empresa tem uma questão específica, não só societária, mas também do seu próprio negócio. Cada fornecedor exige de uma forma. Então, cada contrato tem que ser com cláusulas específicas daquilo ali. E você fazendo de uma forma adequada, com assessoria jurídica especializada nisso, você está evitando o risco. O risco é inerente ao empresário, mas com assessoria jurídica você diminui esse risco. Então, a gente precisa ter um cuidado com a questão societária, ou começar, porque hoje, inclusive, iniciando a empresa, nós já temos um formato de contrato social. Uhum. E aí, quando começam a surgir os problemas societários, que a gente procura um advogado. E aí, talvez não tenha solução mais. Tudo que envolve a justiça é um pouco mais burocrático, demorado, um custo maior. Imagino que o seu trabalho seja muito igual o médico gastroenterologista, O cara chega no médico... Não, eu estou sentindo uma dor. Você toma muito café? Tomo. Você bebe cerveja? Bebo. Então, a maioria dos casos acaba
chegando ali justamente já com problemático. Já. O empresário, né, ele precisa entender que a assessoria jurídica, ela não é um custo, é um investimento. Né, porque às vezes não tem solução. O que você vai conseguir é igual o médico, melhorar a qualidade de vida para o fim. Né, para ter um fim ali adequado, uma melhor forma para não atingir o sócio, ficar só na empresa. Então, assim, antes de chegar nesse problema total, né, a gente tem várias formas, mecanismos, desde o início, desde a avaliação do seu negócio, depois estruturar a empresa para o dia a dia, o cotidiano, auxiliar o empresário para esse cotidiano dele, essa atividade comercial dele. E eu falei aqui bem no início das letras miudinhas, né, dos contratos, né, que você vai lendo ali, você tem as determinadas, serve para a gente adquirir um produto, serve para a gente fazer uma negociação com a empresa. O que a gente deve levar em conta na hora de fazer esse contrato, de pensar um contrato? Ele tem que ser um contrato que reze ali, as suas obrigações, suas atribuições, mas ao mesmo tempo ele não pode... Tem uma linha tênue ali também de entregar também, e às vezes você criar uma expectativa muito grande e não conseguir, de certa forma, atender. Sim. O contrato, né? Aí a gente está falando do contrato, por exemplo, societário, que aí são relações de pessoas, né? A gente precisa ter esse afeto com o nosso sócio. Então eu sempre gosto de quando, né, for realizar o contrato societário, sentar com sócios, entender o que cada um tem de expectativa dentro da sociedade. E ali se limita as obrigações, os deveres, quem é a responsabilidade dessa gestão daquilo, cada sócio pode ficar responsável por cada área da empresa, a sua retirada em caso de alguma infração ali, né, de um descumprimento contratual. E aí quando a gente pensa num contrato de prestação de serviço, num contrato entre fornecedores, aí que é o grande gargalo das empresas. Os contratos B2B, empresas, eles são bem mais liberais, né? A justiça busca não intervir nesses contratos. Então, a gente precisa ter cláusula por cláusula do seu negócio, e às vezes até prevendo casos inusitados como uma pandemia. Nós temos casos grandes no Brasil que foram salvos por uma cláusula que pensaram na pandemia. Por exemplo, o trabalho remoto, né? Muita gente tinha essa cláusula do trabalho remoto ali no processo, então não teve problema com o trabalhador de trabalhar em casa e de usar o equipamento. Mais ou menos por aí. Por aí. Também a onerosidade, né? O contrato fica oneroso, você não tem mais os seus rendimentos, não está entrando no caixa da empresa, aquele contrato se torna totalmente oneroso e você consegue fazer a rescisão de uma forma melhor, né? Às vezes sem até uma cláusula de multa, etc., porque existia uma cláusula prevendo esse risco ao negócio realizado entre as empresas. O sócio, né? Geralmente quando alguém começa a sociedade, ninguém começa uma sociedade brigado, né? Começa amigo, às vezes é irmão, um laço muito grande. A gente pode comparar aí a sociedade, até mesmo empresarial, com o casamento, né? Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem esse lado do dar muito errado, a gente pode amenizar danos tendo aí essa questão um contrato societário que, de certa forma, deixe tudo mais às claras, as divisões ali dentro daquele processo. Se são 3 sócios, a divisão por igual, ou empresas que de repente alguém dá um aporte maior, isso tem que estar tudo muito registrado. Então, se eu abro uma empresa que agora nós dois montamos uma empresa e a gente define em contrato que 70% da empresa é sua e 30% é meu, quando eu sair eu tenho direito só aos meus 30%. Agora, se eu apalavro isso, Rafael, quando a gente sair 70% é seu, já é diferente, ou seja, por isso existe o direito. Exatamente. A sociedade, o afeto com o seu sócio, ela é fundamental, né? Nós temos até o afeto societário, que a gente fala dentro do direito. Rompendo aquilo, acabou a sociedade. E isso é visto pelo judiciário. Então, quando a gente faz uma sociedade, é igual você falou, a gente não espera terminar, brigar, etc. Mas acontece. Acontece, como também acontece no casamento, na família, etc. Então, evitar esse risco, fazer essa gestão desde um contrato social com cláusulas, onde os sócios discutiram essas cláusulas
que você né, vai conseguir prever ali todos os riscos do negócio, a gestão e etc., você pode, inclusive, colocar cláusula que o sócio, em caso de um descumprimento de uma cláusula, ele é obrigado a vender ou comprar. Uhum. E aí você se resguarda contra a danos, etc., nessa questão da empresa. Uhum. Então, assim, desde o societário até o distrato mesmo para fechamento, tem que ser acompanhado, né? Uhum. Precisa ter um acompanhamento, uma assessoria jurídica especializada. Legal, estamos recebendo aqui no nosso Economia Agora, doutor Rafael Oliveira. A gente está falando aqui sobre a questão, né, das empresas abrirem aí, né, dentro de uma legalidade. E eu quero deixar uma pergunta para o nosso próximo bloco. A maioria das empresas, elas quebram por falta de apoio jurídico? Como buscar apoio jurídico? A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o nosso Economia. E agora?